Boa tarde a todos, meus queridos alunos do primeiro colegial, primeiro B. Hoje, quarta-feira, dia 2 de agosto, agora já no segundo semestre, vamos dar início aí aos nossos trabalhos, né? Hoje, voltando aí de recesso, né? Como nós nos encontramos na sala de aula, percebo assim que vocês estão assim com mais dispostos, né? Com vontade e, e que vocês têm assim essa vontade, na verdade, de aprender, tá? Nosso trabalho hoje seria sobre a juventude e adolescência, tá? Nossa aula de sociologia sobre juventude e adolescência. Quero assim passar para vocês o conteúdo que nós vamos estar trabalhando, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, as noções de adolescência e juventude e o ciclo da vida. Compreender a adolescência, aí já seriam os objetivos, né? Compreender a adolescência como um fenômeno e resultante na interface de muitos domínios da vida humana. Conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Juventude para reconhecer os adolescentes e os jovens como sujeitos em fases específicas do ciclo da vida. Para a gente começar, eu queria até, né, passar uma pergunta para vocês aí, para que vocês possam refletir, que a gente possa estar discutindo na sala de aula, para que nós possamos aí ter um raciocínio mais lógico, né? O Brasil atual é um país de jovem, então uma dica aí para vocês, né, que até nessa pirâmide aqui que estou apresentando para vocês, que é uma fonte de 2012 a 2021. Então, nós percebemos aí que a população reside, né, segundo o sexo e os grupos de idade, né? Então, ela vem aí mostrando para vocês, homem e mulher, as idades, né, aí de 75 a 79 anos e de 0 a 4 anos, tá? Então, seria assim, para que vocês observem o gráfico, né, e respondam. O número de jovens foi ou é expressivo na população brasileira? A população brasileira está envelhecendo? Então, essa é para que vocês possam responder para mim aí no caderninho de vocês e que vocês vão me apresentar na sexta-feira. Depois eu tenho aqui basicamente um texto, né, que segundo o IBGE, a pirâmide mostra que o envelhecimento da população brasileira aumentou em 2021, se comparado a 2012. Essa mudança pode ser observada pela mesma porcentagem encontrada em 2021 nos grupos etários mais jovens, né? Que seria essa base da pirâmide aí. O mesmo tempo, ao mesmo tempo em que houve o aumento nas porcentagens dos grupos da idade que fica no topo da pirâmide, né? A pirâmide também nos permite observar que a população masculina apresentou padrão mais jovem que a feminina nos grupos de idade de 0 a 4 anos e de 5 a 9 anos. Há uma proporção relativamente de 104,8 a 104,7 homens para cada 100 mulheres. Nesses grupos, né? Isso aí é uma fonte do IBGE Educa. Mas aí um questionamento para vocês, né? Mas quem pode ser considerado jovem? Quem pode ser considerado jovem aí nesse grupo, nessa pirâmide, né? Do ponto de vista do direito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós chamamos de ECA, compreende em seu artigo 2º que as pessoas com até 12 anos de idade incompleto são crianças. E que as pessoas entre 12 e 18 anos de idade são adolescentes, né? Esses são, aí está aí dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um instituto que foi instituído pela lei
8069, de 13 de junho de 1990, que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Do ponto de vista do direito, né, esse é o ponto de vista do direito que eu vou falar para vocês agora, né? Depois de ver as pessoas entre 12 e 18 anos de idade, que são consideradas adolescentes, construa-se uma linha do tempo separando as fases da vida, tal como definimos, né? O Estatuto da Juventude, que é uma lei, o número da lei é 12.852, de barra 13. O artigo 1º, ele diz o seguinte: essa lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios de diretrizes das políticas públicas de juventude e Sistema Nacional de Juventude. E no inciso 1º, ele está dizendo o seguinte: para os efeitos dessa lei, são considerados jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade. Os adolescentes com a idade de 15 a 18 anos aplicam-se a Lei 8.069, né, de 13 de junho de 1900, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o chamado ECA. Esse estatuto, quando conflitar com as normas de proteção e integração do adolescente. Nesse outro gráfico aqui, nós temos aí uma comparação, né, de acordo com a Lei 12.852/13, né, de 15 a 18 anos, né, que é considerada aí os adolescentes, e de 18 a 29 anos, dentro dessa faixa aí da juventude, né? Então, a adolescência é uma etapa da juventude e a juventude é uma etapa de um período que engloba a adolescência. Então, o direito divide em transição da infância à maturidade, em adolescência e juventude. Nós temos agora aqui, né, no nosso ponto de vista, principalmente aí dentro da ponto de vista da história, que a juventude nem sempre existiu para todos, né? Para as crianças pobres da época, principalmente da era vitoriana, era corriqueiro passar diariamente ou diretamente da infância à vida adulta, o que não necessariamente acontecia com a elite burguesa, né, que passou a adotar o antigo termo adolescente para tratar dos seus próprios jovens. Outro fator é que a juventude nem sempre existiu para todos. Para as crianças pobres da era vitoriana, nós tínhamos esse fator aí, né, de uma diferença, tá, do ponto de vista de você ser rico, do ponto de vista de você ser pobre. Agora, do ponto de vista, né, principalmente do ponto de vista da biologia, a psicologia, a turbulência, principalmente dentro dessa fase aí, né, que é a chamada fase da adolescência e do conjunto de transformações física e psicológica, essas mudanças que levam ao comportamento de risco e estão assim relacionadas com aspectos genéticos, fisiológicos, bem como algumas questões sociais. O padrão alimentar em nossa sociedade tem se alterado e esse aumento de consumo, né, de alimentos ultraprocessados, ricos em calorias, gorduras, açúcares, livre de sal, de sódio, né? Ele interfere também aí no desenvolvimento do sujeito. Tem ficado notável entre os jovens. Inclusive, eu coloquei aqui para vocês, no gráfico, né, que os estudantes consumiam, em 7 dias anteriores à pesquisa, feijão, legumes, verduras, frutas, refrigerantes e comida de lanchonete, né? Então, nós temos aí algumas coisas, né, que dá para a gente perceber dentro desse gráfico aí, que era consumido pelos próprios estudantes. Agora, do ponto de vista, né, da própria antropologia, é, embora a ciência, né, como psicologia, apontasse assim alguns fenômenos físico-biológicos na adolescência, a antropologia demonstra que
Não existe uma forma universal de vivê-las, né? Isso segundo a pesquisa aí com a Margaret Mead, né? Que mostra que essa crise de identidade que é universal. E é uma razão da diversidade das experiências juvenis, tanto no tempo como no espaço, que devemos priorizar aí, principalmente os termos de adolescência e juventude. Outro fator interessante aí, que é a adolescência, né? Ou seja, a própria adolescência e a juventude são etapa constituída na interface entre a natureza, a sociedade, a cultura e a história. Isto é, não são fenômenos estritamente naturais, exclusivamente socioculturais, e muito menos apenas históricos. Eles se realizam nesse intervalo de interações entre muitos domínios da vida humana. Queria até deixar aqui para vocês, né, meus alunos, que nós vamos dar continuidade, principalmente nesse assunto, né, adolescência, juventude e esse ciclo da vida aí, na sexta-feira, tá? Onde que eu vou estar falando principalmente aí dessa fase da juventude e de alguns fatores biológicos, né, que ele tem aí dentro desse nosso foco do conteúdo, né, que existe uma diversidade de jovens com condições sociais históricas, culturais e territoriais, às vezes muito distintas, tá? Então, meus queridos alunos, hoje nós vamos estar encerrando a nossa aula, foi uma pequena introdução para que nós aqueçamos, né? Vamos ficar aquecidos aí para sexta-feira, tá? Então, forte abraço a todos e nós encontramos na sexta-feira, logo no início aí do período, tá? Um abraço a todos, ficam com Deus.